Bom, meninas, boa noite, né? Sejam bem-vindas, Zenaide, Cecília. Gostaria de, em nome do GES, a Grupo Espírita Semente de Amor, dar as boas-vindas para vocês nessa live assim tão delicada e ao mesmo tempo tão importante neste momento, né, de Setembro Amarelo. Então, a casa assim recebe vocês de braços abertos e que tenhamos, né, uma boa atividade, um bom trabalho de doação de amor. E eu gostaria de convidar a Cecília Gilenha para fazer a nossa prece inicial neste momento. Obrigada pelo convite, né? E vamos sim elevar o nosso pensamento para o alto, rogando ao Mestre de divino amor e sabedoria que nos envolva nesse instante, com muita ternura, Senhor. Que as tuas vibrações amorosas não assista não só a nós que estamos aqui participando dessa live, mas todos que estão a nos assistir, a nos ouvir. Que essas vibrações possam chegar aos corações aflitos, aos corações necessitados de esclarecimento. E na certeza, Senhor, da tua presença entre nós, desde já te agradecemos, Pai. Muito obrigada, Jesus. Que assim seja. Então, Cecília, pessoal, boa noite a quem está chegando, a quem está nos assistindo. Daqui a pouquinho estão chegando aí mais pessoas. Cecília é professora de matemática aposentada, é oradora espírita, né? Ela faz parte da coordenação de um grupo espiritual de socorro, de uma casa espírita, e está aqui hoje para conversar com a gente um pouco em defesa, né, da doutrina, contra o suicídio, em defesa da vida em primeiro lugar, porque a valorização da vida é o mais importante, né? Viver é a melhor opção. A Zenaide está aqui também como nossa convidada, é psicóloga, psicanalista, é também professora, então, com todo amor, com toda amorosidade, também está aqui para, junto conosco, com vocês, a gente bater esse papo agradável, trocar conhecimento, porque vocês também vão poder participar através dos comentários, fazendo suas perguntas, tecendo seus comentários. Então, vamos, nesse conjunto de amor, levar, né, um pouco mais de sabedoria, um pouco mais de compreensão para todos aqueles que estão nos assistindo. Esse vídeo vai ficar gravado no Facebook, também vamos deixar no canal do YouTube. Então, depois que terminar, outras pessoas também poderão partilhar deste momento. E pedimos a vocês que também compartilhem, né? A ideia compartilhada é a ideia também amorosa, né, e efetivada. Então, está aqui as meninas, está aberto as discussões, os comentários. E, Cecília, queríamos fazer a abertura agora, porque, assim, a gente divulga, né, o evento e as pessoas já vão enviando perguntas para a gente. Então, eu já tenho aqui algumas perguntas, eu queria começar com você, falando um pouquinho como o Espiritismo considera o suicídio. Eu me baseei nas questões mais técnicas, né, da doutrina. Então, eu fui a olhar mais para a questão do Livro dos Espíritos, né, e do Evangelho. No Livro dos Espíritos, essa pergunta aí, ela fica bem clara quando a gente olha a questão 880 e a questão 944. Na questão 880, Kardec pergunta aos espíritos qual o primeiro de todos os direitos do homem. E ele responde, o direito de viver. Então, por isso, ninguém tem o direito de atentar nem contra a própria vida, nem com a vida do semelhante. Tá certo? Nós temos que nos comprometer com a existência. Então, se é uma lei, né? É uma lei que a gente tem que preservar, é a nossa vida e a vida do próximo, é um direito. Então, a gente não pode, é uma transgressão à lei de Deus. Então, na questão 944, Kardec pergunta: tem o homem o direito de dispor da sua vida? E os espíritos vão lá e respondem: não. Só Deus assiste esse direito. Então, o suicídio, não importa de que forma seja, ele é uma transgressão à lei de Deus. Então, para a doutrina, infelizmente, é uma transgressão à lei de Deus. A gente tem que valorizar a existência. Deus nos dá essa oportunidade, a gente vai lá e simplesmente joga fora, né? É isso. Verdade. Zenaide, seja bem-vinda. Queria que você desse o seu boa noite ao pessoal e já nos falasse um pouquinho, né, dessa campanha do Setembro Amarelo, que está aí, né? Dia 10 foi o dia
mundial dessa campanha. Queria que você já abordasse falando um pouquinho da importância dessa campanha, que a doutrina espírita também está abraçando, com campanhas, com lives, com doutrinárias, neste sentido, neste assunto tão importante, Zenaide. Ok. Em primeiro lugar, boa noite a todas as pessoas presentes, a vocês, meninas, a minha colega de profissão, né, professora também, nós duas aposentadas, né, mas sempre na luta, né, na luta para a melhoria da vida dos seres humanos, né, porque o professor, ele luta todos os dias para isso também. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que ciência e religião andam juntas. Ainda bem que os cientistas, os estudiosos, eles descobriram que sem a religião, a ciência é manca e cega. Então, essa visão humanista, né, da ciência, graças a Deus, ela fez com que os médicos percebessem que eles não são deuses, né? E que há muito que a ciência não explica. Então, eu tenho visto até muitos psiquiatras, muitos psicólogos voltados para esta questão da religiosidade. E o que a gente vai falar hoje tem muito a ver com isso também, né? Essa questão desse assunto tão doloroso de falar que é o suicídio, ele tem muito a ver com essa questão e a importância da religiosidade, né, na vida das pessoas. Para a psicologia e a psicanálise, o suicídio, ele não é um ato de covardia. Eu estive até vendo uns estudos sobre a Groenlândia, em que as pessoas cometem, que a gente vê um país tão idílico, aquela coisa do iglus, inuits, não é? E a gente pensa que lá as pessoas são mais felizes. Não, lá é o país que mais se tem suicídio no mundo. Adolescentes, na faixa de 14 a 16 anos, e também os idosos. Mas a gente vai falar sobre isso depois. Agora, por que o Setembro Amarelo? Eu ia até falar no texto que eu fiz para a PLB, mas ia ficar muito extenso. Muita gente não sabe o porquê do Setembro Amarelo. Um jovem de 17 anos, dos Estados Unidos, né? Ele gostava muito de carros, ele tinha um Mustang amarelo, e ele cometeu suicídio em 1994. E os pais começaram a campanha, né, após o falecimento do filho, para que não houvesse mais, né, jovens, nos Estados Unidos há muito cometimento de suicídio, e para que não houvesse mais. Então, desta campanha, eles elegeram um dia, aqui no Brasil foi em 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, com o Conselho Federal de Medicina, para que o dia 10 de setembro ficasse também como o dia de prevenção, de combate ao suicídio. Perfeito, perfeito. Cecília, por que os espíritas tratam desse assunto com certa constância, né? Independente do Setembro Amarelo, a gente sempre vê que a doutrina abraça essa causa, sempre vem à tona esse assunto, muitas dúvidas sobre isso, né? Então, por que o Espiritismo, como consolador prometido, é a chave do conhecimento para que o ser humano seja desestimulado ao suicídio? O que você pensa? Porque nos estudos da doutrina, né, nós aprendemos com a doutrina espírita, com Allan Kardec, os espíritos, que matar o corpo não é a mesma coisa que matar a vida, né? Saber que não existe a morte, e levar esclarecimento a essas pessoas para que elas percebam que a existência física, o corpo acaba, mas a vida continua. Então, como a gente tem estudo, pesquisa, consciência vivas, eu, por exemplo, trabalho no grupo de socorro, você viu aí, nós, ao assistirmos as pessoas que chegam lá com essa expectativa, comentando dessas dores, né?
nós, além de orientarmos a busca do especialista, que é quem deve conduzir a questão do tratamento, a gente faz o socorro e a assistência espiritual, mas a gente orienta. Então, esses esclarecimentos, para que a pessoa perceba que ao acabar o corpo material, a vida continua, Sim. pode desestimular. É aí que entra a questão do Consolador prometido, né? Porque Jesus disse a gente: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí em Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Então, nesse capítulo, o Evangelho segundo o Espiritismo vai ter toda uma explicação, todo um conforto para a pessoa saber que Deus vai estar sempre ajudando aquele que sofre. Aquele que sofre, quando busca, né, Deus, ele vai achar o quê? A calma, a resignação necessária, a maneira como a gente enxerga a vida. É tudo uma forma de como você considera a vida terrestre. A forma como você vê. Morreu, tudo acaba. Essa visão materialista ajuda até as pessoas que têm esse pensamento suicida. Não é? Porque é que morreu, acabou. Então, para essas pessoas, aí eu estou sofrendo, acabou, pronto, acaba o sofrimento. Aí a doutrina vem e diz, não acaba. Porque a vida continua. Para ele vai ser uma decepção ao chegar no mundo espiritual. Aliás, para todos, né? Todos, de todos os tipos de suicídio, a única coisa que é comum é exatamente a decepção. Porque ao chegar lá, percebe que não acabou e o sofrimento ainda será um pouco maior. Porque era para ele viver 80, ele vive 40, vive 30. Essa parte do fluido animal, ele vai levar e até se desfazer disso tudo. Então, a doutrina, ela esclarece, ela explica, ela diz, olha, não vale a pena. Vale a pena você tentar resolver aqui, buscar ajuda, né? Procurar ser ouvido. Você precisa ter ouvido. Então, a pessoa vai buscar esse conforto e a doutrina tem esse conforto, porque ela esclarece. Tá? É isso que a gente vê, né? A gente vi um personagem atrás, Cecília. Como é? Tem um personagem aí atrás. É o netinho dela. É meu neto. Ele já passou a minha cara, né? Passou a minha gatinha está se miando. A mulher está no aula, ela não está podendo ficar com ele, aí ele fica aqui atrás de mim. Coisa da mídia, né? Então, Eliette Bispo já está aqui conosco, Rômulo Almeida também, sejam bem-vindos. A Eliette está aqui dizendo que é um excelente tema, que parabéns ao GESA, né, por trazer à tona esse assunto. Então, como Cecília estava falando, na verdade o suicida não quer se matar, ele quer se livrar da dor, né? Como ela mesmo diz, quando realmente se toma consciência a essa ingrata surpresa, porque ela persistirá e tornará ainda mais dolorosa. Então, a gente traz o conhecimento da doutrina, o conhecimento, para justamente, né, ser uma prevenção, preventivo, né? É como se dissesse a receita, olha, eita. Então, vamos falar um pouco mais para frente sobre isso, para que as pessoas possam escutar, né? E se demover dessa ideia, né? Ou ajudar outras pessoas também que pensam sobre isso. Zenaide, o que leva uma pessoa, né, a pensar no suicídio, a cometer o suicídio? Olha, eu ouvindo Cecília, né? Cecília. Eu ouvindo Cecília falando, eu vi que nossos trabalhos, Cecília, se complementam. Porque essa pergunta agora veio muito a calhar. Eu me arrepiei, irmã. Eu também. A desesperança é que faz com que as pessoas tenham ideação suicida e também cometam o suicídio. Voltando ao caso da Groenlândia, por que é que os idosos vão para um monte e de lá eles se jogam? E os jovens fazem a mesma coisa. Porque nós temos um olhar, a maioria da população, da sociedade, nós temos um olhar diferenciado para o nosso idoso.
A gente diz que o idoso está chato, que o idoso está fazendo o que não deve, que está desobedecendo. Então, ele se sente inútil. Foi perguntado ao presidente do país por que esse cometimento de suicídio. Eles disseram que os velhos praticavam esse ato, os idosos, para não dar mais trabalho a ninguém, porque eles se achavam um peso para os mais jovens. E se perguntou também por que os jovens faziam isso. Ele disse a desesperança, porque nesse país há muito cometimento de abusos, né, com a criança, com o adolescente, então ele se sente sem esperança e sem perspectiva. Agora, é um trabalho muito bonito que vocês fazem, e a gente também faz um trabalho intensivo, mas nós não conseguimos abarcar esse grande número de pessoas que cometem suicídio no nosso país. São registrados no Brasil 12 mil suicídios todos os anos. Aí eu fico pensando, as pessoas que vêm ao consultório, as pessoas que procuram vocês, né? A gente não consegue, mesmo todos imbuídos da maior boa vontade, de tudo, porque as pessoas que chegam e estão abertas para ouvir a palavra que a gente tem a dizer, e aquilo toca o coração das pessoas, a gente consegue. Mas nem sempre a gente encontra pessoas assim, abertas para se curar, né? Porque isso é uma doença, e a gente não consegue. Então, a gente tem que rezar muito para que a gente tenha forças para continuar esse trabalho, porque é um trabalho muito bonito, muito difícil, e a gente realmente tem que trabalhar juntos, para que a gente tenha resultados melhores, né? A ciência e a religião, né? Que andam separadas. Aí você me diz o que leva, o que pode levar uma pessoa ao suicídio. A gente tem que dizer 7% dos brasileiros, olhem a nossa população, e olhem o número de pessoas, em alguma vez na vida, em algum momento da vida, pensaram seriamente em dar um fim à própria vida. E desses, 4,8% chegaram a elaborar um plano para isso. Isso são os dados oficiais que a gente tem do Conselho Federal de Medicina, de estudos da Unicamp, mas a realidade é muito maior do que isso. Eu perdi uma amiga, cometeu suicídio, no início da pandemia, né? Qual foi o motivo? Depressão. Então, a depressão... A Noeli Matos está acabando de fazer, aí não sei se você está vendo, né? Perguntando se todo suicídio está no processo depressivo e obsessivo, Noeli Matos. Muito importante, Noeli, a sua pergunta, porque muitas pessoas depressivas, né, esquizofrênicas, com TAG, transtorno de ansiedade generalizada, elas podem cometer suicídio. Mas, uma coisa muito importante que se diga, nem todo depressivo é suicida. Né? Então, é muito importante que se diga isso, porque, principalmente agora que nós estamos com o projeto da PLB, né, de acolhimento a professores, e nós temos muitos professores depressivos, com transtorno de ansiedade generalizada, com traços obsessivos, esquizofrenia. Então, se a gente não fala de uma forma bem clara, as pessoas vão achar que todas essas pessoas que estão com essas comorbidades, elas vão cometer. Não, isso faz todo de um histórico de vida, de um histórico familiar. Cecília, que foi professora como eu, no chão da sala de aula, sabe que as famílias estão desintegradas, e isso leva a muitos comportamentos dessa forma na nossa atual sociedade, né? É verdade. Cecília, com relação ao guia, né, o mentor espiritual, o chamado anjo da guarda, ele consegue interferir, ele consegue demover a pessoa da ideia, ou o chamado livre-arbítrio tem que falar mais alto? O que é que a doutrina fala sobre essa questão? Antes de responder essa questão, voltando aí ao chão da sala de aula aqui,
que falou aí, nossa amiga. Estou me sentindo aqui uma estudante, né? Uma professora. Na verdade, eu tive a oportunidade de, como espírita também, né? Mas como professora, perceber, porque essa coisa de você trabalhar no centro, eu sou atendente fraterna também, então a gente ouvindo a entrevista, a gente percebe pelo olhar aquele jovem que não está bem. Então, eu conseguia me aproximar, conversar. A nossa escola é uma escola de uma referência muito boa, o Rafael Serra Vale. Nós tínhamos uma assistência muito boa para os estudantes. Então, a gente chegava e pedia ajuda aos coordenadores e aquela pessoa era cuidada, era encaminhada, era ouvida, entendeu? Já aconteceu muito isso e eu acho isso, a importância de um professor que percebe isso é muito grande, é muito grande. Agora, voltando, você perguntou das causas a ela, as causas do suicídio, né? E tinha essa pergunta para mim também. Sim. Aí eu na fala dela sobre a Groenlândia, sobre os idosos, dos adolescentes, e lá no Livro dos Espíritos tem uma questão, a questão 943, que ele pergunta assim, de onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos. Aí ele dá 3 coisas fundamentais: ociosidade, falta de fé e saciedade. Na ociosidade, ele diz, é aquela coisa de não ser útil, de não ter o que fazer, tá entendendo? É você ficar sem ter o que fazer, sem utilidade, na inércia, tá certo? Nós somos seres produtivos, está lá na lei do trabalho, nós nascemos para produzir para a gente, para o próximo, existir é isso. A falta de fé, porque a fé ela não vai resolver os problemas, mas ela vai te aproximar do Criador, ela vai te dar esperança, ela vai te dar força, né? A fé, ela faz com que você confie, ela lhe dá serenidade. E quando a pessoa perde a fé, ela fica sem chão. E a saciedade é o que acontece com o idoso, que ela citou, né? Faz de tudo, ele já fez tudo o que ele precisava fazer, ele não tem mais o que querer, porque ele já tem tudo, aí se sente inútil, se sente, sabe? Mas aí ele diz o quê? Qual é a orientação que é dada? Procure ser útil. Nas menores coisas você pode ser útil. Existe muita coisa para você fazer. Não importa em que situação você está, você pode ser útil. Né? Então, saciedade, fé e a ociosidade ajudam, né? Não são as causas fundamentais, mas ajuda a você desenvolver essa coisa. Aí você me perguntou, foi sobre o anjo da guarda, né? O nosso guia espiritual. Uhum. Bom, lá no centro, quando as pessoas chegam com essa conversa, né, que está assim, que está triste, que está... Aí a gente diz, por que você acha que você chegou aqui nesta casa? Pela intuição. O seu guia, o seu anjinho da guarda, não conseguiu falar com você, falou com sua amiga que lhe trouxe aqui. Porque geralmente é assim. Foi fulana que me indicou para vir para cá. Geralmente é assim. Então, o anjo da guarda, ele tenta de todas as formas persuadir, conversar com você, lhe levar para outros caminhos. Quando ele não consegue diretamente, ele usa quem escuta. Por isso é importante a gente escutar as pessoas que estão à nossa volta com tristezas, com questionamentos, com sofrimento e com dor. Porque quando você escuta alguém, você tem a condição de orientar, de dizer, olha, vamos, eu vou te levar no consultório de minha amiga aqui, que é psicóloga, eu vou te levar para... Porque as pessoas têm preconceito com psicólogo, com psiquiatra, tem que acabar isso. Para que isso? Né? É uma pessoa que vai te escutar, vai ouvir todas as suas lamúrias, todas as suas queixas, com a maior... Sem julgamento. Sem julgamento, com amor, com acolhimento. Então, eles aí escutam a voz de um amigo,
o anjo da guarda, o mentor, não consegue falar com ele, fala com a Adriana. Aí a Adriana vai lá e diz, eu vou te levar lá no tal centro, lá tem tratamento, eles vão escutar. Aí a gente vai, coloca ele num socorro espiritual, no atendimento, no acolhimento, atendimento fraterno, e orienta ele a procurar o psicólogo. E diz, eu digo, nós precisamos trabalhar junto, você com o seu especialista e nós aqui com Deus. Entendeu? Então, o anjo da guarda ajuda fortemente. Agora, ele não interfere. Por conta de quê, Adriana? Do livre-arbítrio. Não é? É verdade, é verdade. Zenaide, eu queria que você complementasse essa resposta tão linda, né, de Cecília. Existe mais alguma coisa, além da escuta, né, além da indicação do profissional adequado, além da fé, da esperança, existe alguma palavra-chave que a gente possa estar utilizando para a pessoa que diz que quer cometer o ato? De forma mais a gente pode estar ajudando? Antes eu vou dizer algo que ela falou do livre-arbítrio, eu vou pegar esse gancho aí para complementar aquela pergunta anterior que você me fez. Sim. Pessoas que sofreram bullying, então isso é o que a OMS, a ONU diz, né? Pessoas que têm desajustes familiares, mas essa regra tem exceções. E a exceção é o quê? São os valores éticos e morais que são passados pela família desde o início. Só que nós vivemos numa sociedade líquida. As famílias não conversam. Os jovens não têm diálogo com os pais. Então, isso que Cecília falou da escola, eu também. Então, eu apagava incêndios, né? Meninas que se cortam, meninas, a questão da sexualidade. Então, a funcionária vinha e assim, fulano não está bem, a senhora tem que conversar com ela. Aí, menina que chorava em sala de aula, eu retirava, falava para os meninos, aguardem aí em silêncio, ainda brincava, façam de conta que são normais, que eu vou ali na outra sala conversar com ela, depois a gente volta. E eles aguardavam, porque eram salas superlotadas. Então, essa questão do livre-arbítrio, ela também está ligada ao histórico da pessoa. Porque, por exemplo, duas pessoas sofrem o mesmo tipo de bullying. Né? Tem um caso até mais grave que aconteceu aqui em Salvador, eu já morava aqui. Duas meninas, na construção ali daquela igreja universal, elas iam para o cursinho pré-vestibular. E as duas sofreram estupro. Aí foram fazer terapia e tal, e coisa. Uma resolveu, não sabia ainda que curso queria fazer, estava meio indecisa, e resolveu fazer psicologia, para saber, tentar entender o que se passa na cabeça de uma pessoa que sofre, que pratica o estupro. A outra entrou em depressão profunda, não fez mais faculdade, foi internada em várias clínicas. No fim, os pais resolveram, porque tinha uma condição financeira razoável, interná-la, porque o High Society às vezes tem vergonha, né? Minha filha está internada numa clínica psiquiátrica em Salvador, então eu vou levar para outro estado para que ninguém saiba. Né? Ao invés de querer saber a real situação emocional da filha, eles preferiram esconder o problema, né? Como de praxe, né? Nas famílias de uma situação financeira mais abastada. Então, eu já esqueci o que você perguntou, porque a professora fala demais, né, Cecília? Não, assim, se existe assim, acho que eu li um artigo seu, algumas palavras-chave, né? Algumas frases que podem, né, estar tocando a pessoa, né? Interessante. Porque as pessoas acham, a maioria da sociedade, há muito tempo, nos jornais, em revistas, era um tema proibido. Não se podia falar. Porque achavam que se falasse sobre o suicídio, as pessoas iam começar a cometer mais suicídio. E o que é totalmente inverídico, né? A gente tem que falar para alertar, para que as pessoas procurem ajuda. Então, muitas vezes, quando a pessoa fala que vai cometer o suicídio e tal, as pessoas acham que é brincadeira. E eu tive 4 alunos, durante o tempo que eu trabalhei no Louisiana, que cometeram suicídio. Então, não é brincadeira, né? O que a pessoa fala não é mesmo brincadeira. Então, o que você pode fazer?
você vê que o comportamento, porque nós temos hoje aquela coisa de viver no automático. Agora não, que a gente está na quarentena, né? Essa coisa dessa pandemia. Mas nós temos a mania de ver as pessoas e não olhar as pessoas, principalmente as pessoas que estão próximas a nós. Porque eu via problemas nos meus alunos e eu chamava os pais e os pais não sabiam. No consultório, a mesma coisa. Às vezes, criança que está com um problema sério de visão, está com hiperatividade, porque fica até 20 horas no computador. Então, a família é uma parte muito importante nesse processo. Porque a primeira coisa para que diminua esse número grande de suicídio que nós temos no país é a educação. E qual é a primeira instituição a educar o ser humano? A família. Então, se eu vejo que alguém na minha casa, ou então pessoas que eu conheço, estão com comportamentos diferentes, ou fica muito no quarto, fica muito deitado, não cuida de si, né? Tem gente que fica, às vezes, 2 dias sem tomar banho, e isso é o depoimento das pessoas mesmo. E ninguém em casa fala nada. A pessoa comia normalmente, não está se alimentando direito, no trabalho ou na escola, não está tendo um rendimento adequado. Todas essas coisas, elas são já sinais. A pessoa está emitindo sinais. Então, nesse momento, eu posso chegar como uma amiga, como uma mãe, né, uma tia, e perguntar: o que é que você está sentindo? Por que você está sentindo isso? O que é que eu posso fazer para lhe ajudar? Às vezes, a pessoa quer apenas ser ouvida. O ser ouvida, saber que o outro está me ouvindo, disponibilizando aquele tempo para mim, né, que estou com um sofrimento, isso é muito importante. E é isso que a gente não vê. O que a gente vê hoje: oi, tudo bem, como é que você está? A resposta que a gente espera da pessoa: tudo bem, e você? Às vezes a pessoa não está bem. Mas o outro não quer saber. Ele só quer aquela coisa: tudo bem, tchau. Né? Parar para ouvir o outro. Eu ouvi de uma amiga uma coisa muito interessante. Ela disse: esta pandemia veio para nos ensinar, apesar que eu acho que muita gente não está aprendendo nada. Né? Ela disse: a gente tem que colocar a máscara para falar menos e ouvir mais. Mas será que nós estamos realmente ouvindo? Porque se nós estivéssemos ouvindo, como o ouvido de Cecília, o meu, que a gente está pronta para ouvir realmente, este número de suicídio tão grande aumentaria tanto no nosso país, que é dito como um país das pessoas felizes? Alguma coisa está errada, não é? Verdade. O Rômulo está aqui. O Rômulo, na verdade, é o presidente do GESA, o Grupo Espírita Semente de Amor, está aqui compartilhando com a gente, está aqui dizendo que está saindo melhor do que quem comenta, que a live está ótima. Ficamos felizes, Rômulo, com o seu elogio. Energia então, boa é isso, né? Não é? Tá passando aqui um bannerzinho aqui também falando que você não está sozinho. Existe um número especial que você pode ligar do CVV 188. Às vezes, como a cidade colocou, tem um parente, um amigo, você está com vergonha, não quer se expor, não quer falar, o ideal é que fale. Mas, se você deseja falar com alguém que não está te vendo, ligue o telefone, a ligação é gratuita, 188. Eu tenho certeza de que você vai ouvir algumas palavras que vão mudar a sua vibração, a sua sintonia, vão te fazer pensar um pouco diferente. Então, faça isso, lembre. Porque às vezes tem vergonha, né, de falar com alguém, da família, algum amigo. Então, tem essa ferramenta, utilize. Né? São pessoas capacitadas, pessoas que podem ajudar. Cecília, as pessoas mandaram também uma pergunta. As pessoas, às vezes, que não estão assim na doutrina, têm uma certa curiosidade de saber. Após, né, o ato, os suicidas, existe um lugar específico na espiritualidade, no plano espiritual, em que eles vão diferente daqueles de morte natural? Existe essa diferenciação? O que você tem que contar para a gente sobre isso? Na verdade, a gente sempre cria essa coisa do lugar, né? Mas é tudo uma questão de mente. A mente.
né? As consequências do suicídio, tecnicamente falando, o suicida sofre muito. Primeiro porque a gente já contou lá, né? Ele tinha uma previsão de existência de tantos anos, reduziu, então aqueles fluidos animalescos vão ficar com ele até se acabar. É igual o que a gente viu em Nosso Lar, no filme, né? Ele ficou ainda ali 8 anos para poder desmanchar tudo aquilo. E veja que foi socorrido, não é? Então, assim, o lugar é exatamente o que a mente da pessoa cria. Né? A gente diz, o umbral é tal lugar. Não. É a sua mente, é a sua criação mental. Né? Essa localização é assim, então não existe. Agora, por exemplo, no livro Memórias do Suicida, cada caso contado ali é uma história diferente. Existem várias formas de você, né? Cada caso de suicídio é um caso diferente. Né? Essa semana tem coisa de alguns dias de balde, inclusive, comentando sobre isso. Cada caso é um caso, cada caso é um jeito de ser enxergado. Né? Agora, o que é igual para todos é a decepção. Porque a pessoa que quer fugir de um problema através da destruição do corpo material, percebe o quê? Que a vida continua. E o problema também. Então, se ele tivesse ficado aqui, porque abandonar o corpo material é uma coisa comprometedora, tá certo? Afeta os sentimentos das pessoas que você deixa. Todos vão sofrer com a sua partida, né, a sua relação. E quando você chega lá, você percebe que a vida não acabou. E ela vai ficar ali, você vai ter que viver você vai ter que conviver com aquela questão animalesca ali até ela ser desmanchada. E aí você percebe o quê? Que saiu de um sofrimento e entrou no desespero. Porque aquele problema que você queria resolver, se você tivesse ficado na Terra, você iria com esperança, com ajuda, com escuta, encontrar uma saída, encontrar uma solução. E lá, no mundo espiritual, ela não vai acontecer. Por quê? Porque ela está cá na Terra, ela não está lá. Então, essa questão de o lugar certo, o lugar, o Vale dos Suicidas, isso era lá naquela história de lá, entendeu? A questão é a mente da gente. Toda a mente cria o espaço, né? As suas ações vão criar o seu lugar espiritual, porque sua mente, o seu pensamento é quem vai fazer isso. Tá? Então, não vamos achar que todo suicida tem o mesmo fim, que todo suicida vai para o mesmo lugar, entendeu? Depende da causa, depende das consequências do ato, como foi feito aquilo, por que foi feito, tá certo? Tudo isso vai interferir. Então, eu considero assim, que o lugar, quem cria é cada um de nós. É isso. Um comentário da Mônica Moraes aqui, que eu coloquei há pouco, falou, né, do André Luiz em Nosso Lar, que ficou sem entender porque foi para o Vale dos Suicidas. Ela chama atenção também para um assunto que a gente já vai entrar já. Espera só um pouquinho, Mônica Moraes. Você veja, Adriana, desculpa interromper, que lá ele ficava sendo chamado de suicida e ele não sabia por quê. Porque os espíritos viam lá os fluidos animalescos que ainda tinha nele. Né? Então, ele não tinha consumido toda a existência física que precisava ser consumida. Exatamente. A Lívia Maia está aqui acompanhando também a live, está falando, Cecília e Zenaide, ótima dupla. A escola pública tem muitos profissionais bons que podem contribuir para a relação social saudável, mas falta espaço para essa atuação. Está aí o comentário de Lívia. Obrigada, Lívia, por estar participando com a gente. Agora eu queria falar com a Zenaide. Após o ato, né, infeliz do suicídio, como ajudar a família, né, a parentela que fica, pai, mãe, irmão, tia, como é que a gente pode ajudar essas pessoas, ou que ferramentas elas podem buscar para essa autoajuda, porque precisa, viu, gente, é uma barra. Então, eu queria falar um pouquinho sobre Zenaide, e depois Cecília também complementar a luz da doutrina. Antes de responder a sua pergunta, eu vou dizer a Cecília que eu acho que as pessoas ficaram muito ligadas àquela novela que passou, não foi? Do pessoal que estava lá no umbral. Então, o que ficou no imaginário das pessoas foi aquilo ali,
né? Então, a gente precisa desmistificar isso aí, dizer que não é bem assim, né? Porque a história como ela, a coisa como ela deve ser, ali era uma ficção, né? E as pessoas veem a novela como uma realidade, principalmente sendo de uma grande emissora de televisão, né? Adriana, por ser uma morte repentina e violenta, ela causa sentimentos diversos nas pessoas que ficam, familiares, amigos, né? O sentimento de muito sofrimento, é muito difícil de elaborar o luto dependendo da religiosidade da pessoa, né? Porque nós temos uma coisa é quando a pessoa morre quando está doente, que fica doente. Outra coisa é quando a pessoa morre por um acidente. Agora, o suicídio são dois tipos de violência. A pessoa tirou sua vida e, às vezes, não deixa uma carta, porque as pessoas querem um motivo, né? Então, até o sentimento de raiva, de impotência, de vergonha, de culpabilidade, é isso que fica nas pessoas, parentes, amigos, né, os familiares. Então, a ajuda de profissionais de saúde mental, nesse momento, é imprescindível. Tem pessoas que têm que fazer uso até de medicamentos com psiquiatras, né? O crer novamente, o crer em algo é que vai fazer a diferença como essas pessoas vão elaborar este luto. A psicoterapia motivacional, ou familiar, ou em grupo mesmo, né? De apoios específicos, é muito importante nesse momento. E nós temos vários grupos, né? Inclusive é bom até para a Cecília, que fazem um trabalho filantrópico, né? De psicólogos, psicanalistas, e a gente pode, porque nessas universidades eu tentava colocar até alguns alunos, né? Às vezes que o pessoal ia lá e dizia que determinada faculdade tinha vaga que podia ir. Aí quando eu estava com alunos realmente com problemas, eu chegava lá, dava os nomes, daqui a 2 anos, a fila de espera é 2 anos. Mas o problema da automutilação, né, do bullying que a criança estava sofrendo, depressão, era no momento. Ela podia esperar 2 anos? Em 2 anos, muita coisa pode acontecer, principalmente com o adolescente que está com a personalidade em formação, né? O adolescente, o idoso. Nós precisamos de pessoas que façam um atendimento domiciliar, até para as pessoas que não podem sair, para o idoso é mais difícil. A gente pode até pensar num projeto, viu, Cecília? Vamos que maravilha! Cecília, complemente um pouco, né? Esse questionamento da doutrina, né? Você perguntou agora sobre as pessoas que ficam, né? Isso, como acolher, como ajudar, o que elas podem fazer para diminuir isso. Eu ouvi numa palestra, que eu assistindo as palestras de Divaldo, uma mãe que estava na plateia, perguntou a ele como ela conseguiria superar essa dor, dessa perda desse filho. E ele, de uma forma muito amorosa, ele disse para ela, orando, ore por ele, porque a verdade é essa, né? Quando você se põe em prece, você abre um portal, né? Não só para você, mas também para esse irmão que está muito mais necessitado da nossa prece, do nosso perdão, do nosso amor, do nosso bom pensamento, do nosso desejo de que ele consiga se recuperar. Porque ele precisa muito mais disso do que da nossa dor, do nosso sofrimento. Isso não significa que a gente não vá ter dor e nem sofrer. Não é isso que é importante. A gente sofre, a gente chora. Não é porque a gente é espírita que não vai sentir nada disso. A gente vai sentir sim, mas na hora que você dedica algum instante para orar, lembrou desse irmão, lembra e diz assim, ora ao Senhor, Pai de misericórdia, conversa com Deus, pede assistência para esse filho, para esse parente, porque você vai estar emanando energia, vibrações amorosas, pensamentos de boas qualidades, que vão chegar até ele como se fossem águas refrescantes. Vai limpar aquela coisa que está em volta, vai ter momentos de lucidez, de tranquilidade.
Então, a gente tem que orar, sabe? Tem que orar muito. Então, é difícil? Não é fácil. Mas, em vez de você partir para o desespero, para a dor, busque a oração. E a oração é tão importante depois quanto antes. Quando você percebe que está acontecendo alguma coisa com aquela criatura, ore por ela. Peça ajuda. Ela vai ser socorrida de alguma forma. Precisa que esses irmãos percebam, que a gente podia ter dito na questão anterior, que estar encarnada é um merecimento, não é uma punição. Vamos ter dores? Vamos ter sofrimentos? Vamos. Desgostos, aborrecimentos? Vamos. Mas essa oportunidade de evolução que você tem, e tem mais um detalhe, você organizou a sua encarnação antes de vir. Foram escolhas nossas, nós escolhemos passar por aquilo, foram coisas que escolhemos lá para vir, e escolhemos aqui também. Na hora que fazemos as nossas escolhas aqui, nós tomamos decisões que vão refletir em nossa existência física, sejam elas certas ou erradas, tá certo? Então, como diz André, que eu não sei se vocês têm acesso a André Trigueiro, ele é um grande trabalhador do Setembro Amarelo, ele diz, não importa o tamanho do problema que ele aflige nesse momento, espere, porque precipitar o fim da jornada nunca significou alívio. Então, vamos orar antes, e se o fato acontecer, intensificar as orações. Verdade. Porque vai aliviar você e vai ajudar o irmão. Com certeza. Zenaide, uma curiosidade. A criança pode cometer suicídio? Como os pais devem estar alertas para isso? Pode sim. Nós já temos vários casos, um número muito grande de crianças, inclusive agora, nessa pandemia, nós temos casos, a gente está tratando o grupo de psicólogos, filho de professores, que já tentaram o suicídio. É uma coisa que não se fala muito, mas eu acho uma coisa extrema uma criança de 8 anos tentar o suicídio. E nós temos várias. O que acontece? Novamente, os pais não estão cuidando. Nós temos a internet, é uma coisa maravilhosa, mas pode ser uma coisa diabólica também. Sim. Nós temos grupos de internet que essas meninas ficam à madrugada. E tem aquela coisa do grupo, né, de automutilação, de colocar o saco na cabeça, e quem consegue mais é o líder do grupo. Mas os pais não se atêm que tem um adulto por trás disso, um adulto doente, um adulto perverso, que não é criança. Eles acham que é um grupo de crianças, jovens e adolescentes, só que não é. Então, as crianças que também estão com a personalidade em formação, que são frágeis psiquicamente, que às vezes tem uma família que está completamente desequilibrada também, porque o equilíbrio familiar, ele é o esteio para a personalidade dos filhos, né? E hoje a gente não vê, é por isso que a gente tem que trabalhar muito. Minha filha diz que eu vou morrer pobre, minha mãe, você vai morrer pobre. Porque aparece no consultório, né, o jovem, o adolescente, aí eu faço anamnese com a mãe, geralmente o pai nunca vem. E aí eu percebo que a escola já manda com o diagnóstico, né? É hiperativo, tem transtorno de ansiedade, tal e tal. Aí quando eu vou fazer a anamnese, eu vejo que o problema está na família. Então, depois das 9 sessões, dá-se a devolutiva e o problema está na família. A criança percebe, ela se sente culpada por conta daquele desequilíbrio familiar, então ela se torna agressiva, ela não vai bem na escola, e às vezes chega até, quando ela acha que não tem solução para o problema, junta essa fragilidade com esses grupos perversos de internet, e as crianças cometem o suicídio. Infelizmente. A Stephanie Anjos, inclusive é minha filha, está dizendo aqui que é incrível, estou amando.
Ela, verdade, Zenaide. Fiz um trabalho na faculdade sobre a subnotificação dos casos da tentativa de suicídio. E os dados são alarmantes. Então, na verdade, né, os dados estão aí para revelar. E a terapia infantil pode ajudar nesse sentido, Zenaide? A terapia? Sim. Olha, nós temos vários tipos de terapia, né? Nós temos, para casos, nós temos a terapia, psicoterapia breve, nós temos a terapia tradicional, temos a psicanálise. Há casos, esses casos mais profundos, por isso que os psicólogos estão fazendo também psicanálise, porque às vezes o caso não é aquela coisa só daquele foco, é uma coisa que vem. Eu, como simpatizante do espiritismo, e Lívia, minha amiga que falou aí, eu acho que é coisa, e ela me dizia sempre, eu reclamava, eu disse, mas o que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim parar aqui? Zenaide, é coisa de outras vidas. Que é mesmo, né? Porque a gente está aqui hoje, né? Por algum motivo, nós três, né? E um motivo para o bem das pessoas. Então, essas coisas acontecem por conta disso, né? As pessoas não têm mais o dom de se doar, a doação. A gente diz como Jurássica, de outro mundo, diz que a gente não existe, né? Porque a gente pensa de uma forma diferente nessa sociedade tão líquida e tão imediatista, né? Então, eu acho que essas coisas perpassam, em primeiro lugar, pela família, e a família não está percebendo isso. Eu acho que o trabalho com a família deveria ser um trabalho, eu sei que não é fácil, a gente nunca acha horário, geralmente o pai nunca tem horário, né? Porque o bom é que vão todos, né? Porque ali naquela terapia familiar se descobre muita coisa que o outro não sabia, convivendo na rotina do dia a dia, não sabia do outro, né? Mas isso ainda é muito difícil no nosso país, a terapia é uma coisa muito cara, né? Deveria fazer parte da cesta básica, mas não faz. Nós temos padres, pastores, o pessoal está todo fazendo terapia, né? Porque o mundo está muito difícil da gente encarar o mundo e nós vivemos relações muito superficiais, né? A gente se encontra no trabalho com as pessoas, passa anos e anos com as pessoas e a gente não sabe um do outro. Vê o outro sorrindo, de repente, o outro está no psiquiatra, está afastado do trabalho por um problema de uma depressão. E a gente, mas fulano que ria, porque a gente acha que a pessoa depressiva é aquela pessoa que vive chorando pelos cantos, só reclamando de problema. Às vezes, aquele que está sorrindo do nosso lado, ele está depressivo e pode cometer um ato, né, desses, e a gente nem perceber. De estranho. Você está falando aí realmente das dificuldades das crianças, famílias, e me veio assim à memória, nosso GESA, Grupo Espírita Semente de Amor, ele tem a sede lá no bairro de Cosme de Farias, ali na região da Baixa do Tubo. E realmente a gente vivencia isso na evangelização, na oficina de artesanato com as mães da comunidade. Muitas dessas questões, muitos desses problemas, a gente sabe que necessita de uma terapia, de um apoio profissional, e é muito difícil para a gente procurar, para a gente achar. Primeiro, que infelizmente, às vezes tem a questão, né, do preconceito, as pessoas não querem se dirigir até a comunidade, né, por conta de, acredita-se, de risco, mas é uma comunidade que respeita, né, o GESA que está ali há tantos anos, né, então eu faço até um apelo aqui nesse momento, ao grupo de profissionais que desejam, né, ajudar, que nos procurem, a gente precisa de ajuda, a comunidade precisa, o entorno precisa muito dessa ajuda. E é difícil também a gente dar até a condição financeira para se locomover até o local, porque é complicado, né? As mães, às vezes, não estão assistidas, não têm, às vezes, a educação, né, necessária, como você acabou de falar. Às vezes, não tem o assento, a orientação adequada, e aí, levando-se o profissional até a nossa casa, se torna muito mais fácil, muito mais acolhido, um trabalho mais efetivo. Então,
fica aí o meu apelo, né, o meu pedido de ajuda, que no momento nós estamos funcionando por conta da pandemia, mas com fé em Jesus, em Deus, retornaremos e estaremos de braços abertos, aguardando o apoio e a ajuda. Cecília, eu gostaria que você apresentasse para a gente alguns títulos da literatura espírita sobre esse tema, né, do suicídio, que as pessoas possam estar realmente buscando mais conhecimento, mais informação, tanto numa forma de prevenção, como numa forma também de consolo, de conhecimento. Olha, existem muitos autores, né? Muitos autores. Um deles, inclusive você botou até o nome aí na chamada, né? Viver é a Melhor Opção, que é o livro de André Trigueiro, né? Trigueiro, isso. Ele também tem Memórias do Suicida, né? E no livro doutrinário, nós temos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, o capítulo inteiro é riquíssimo, mas tem um trecho específico tratando do suicídio e da loucura, né? No livro Céu e Inferno, tem questões, inclusive casos de suicidas que vieram para contar, né? Nas páginas, acho que a partir da página 192, eles começam os relatos, se contando as consequências do ato, né? Eles contam os casos lá. E no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, nas questões 943 até 957, bem detalhadamente, que a gente até colocou aqui, né, Adriana? E não tempo para a gente falar de algumas delas, né? Então, esses, assim, tem muitos outros, né? O próprio André Trigueiro tem outro livro, A Força do Um, que também fala nisso. Temos Rossandro Plige, que ele próprio conta em uma palestra que ele ia tentar, né, o suicídio. Verdade. Então, a gente tem um leque riquíssimo de autores. A própria Ivone Pereira tem mais de um livro, né, sobre isso. São os autores espíritas, assim que a gente tem mais conhecimento. Verdade. Então, pessoal, vamos anotar aí no caderninho e depois pesquisar, porque o conhecimento é libertador, né? Conhecimento é libertador, vocês precisam entender o que se passa para realmente não cometer este erro. E como Cecília, como a Nath também colocou aqui, quando chegar lá, e aí? Então, pensa antes, pondera, liga 188, fala com o CVV, procura a gente também aqui nas redes sociais, o GESA tem o Instagram, tem o direct, pode procurar a gente para falar com a gente, entendeu? Nós temos grupo de... Olha, Adriana, que aquele filme Amor Além da Vida, né, que tratou o tema do suicídio, assim, muito cheio de arte, né, de dramaturgia, mas lá no fundo dizendo alguma coisa, né? Você percebe naquele filme, inclusive eu podia ter citado naquela, que aquele mundo era dela, a mente dela criou aquilo ali, né? Exatamente. A mente dela criou. Então, assim, é um filme fantástico, mas tem alguma coisinha ali que orienta, né? No próprio filme, você falou em filme, agora eu me lembrei, no filme de Allan Kardec, tem uma cena belíssima, muito emocionante, que trata sobre essa questão do suicídio. Eu assisti o filme, me emocionei, e realmente a gente chora de emoção. Então, ali você vai ter uma dica, né? O que te espera se isso acontecer? Mas, com fé em Deus, após essa live aqui, acreditamos que vai mudar a ideia de muita gente. Assim esperamos, né? Gente, a gente está chegando ao final. Infelizmente, as redes sociais não nos disponibilizam há muito tempo. Eu agradeço aqui a presença das meninas, muito, de coração, de gratidão. E eu gostaria agora que, primeiro a Zenaide, depois a Cecília, deixasse uma mensagem, né, individual para o nosso público que está nos assistindo, que também irá nos assistir logo mais, depois dessa live ficar aqui gravada. Então, desde já, minha gratidão, muito obrigada a vocês. Zenaide, você tem a palavra e logo em seguida a Cecília. Ok. Como eu disse no início desse nosso bate-papo, suicídio não é covardia, porque a gente trabalha com uma pessoa que está com um sofrimento muito grande, né? E as pessoas rotulam, a gente não pode rotular quem está sofrendo um sofrimento muito grande que não vê solução, não vê a famosa luz no fim do túnel.
E qual é a nossa função? É tentar tirar aquela pessoa da escuridão e retornar para a realidade, ela tendo uma nova visão do mundo e das coisas, né? Em uma época em que a felicidade e o sucesso, eles são tidos como obrigatórios, admitir que o suicídio é um problema real é o mesmo que admitir que nós falhamos enquanto civilização. Então, por isso, esse continua sendo um assunto tabu, que a gente tem que desmistificar isso, porque nós não podemos mais continuar perdendo tantas pessoas, né? E para os profissionais, e eu considero Cecília uma profissional também nessa área, porque ela trabalha tanto com isso, e se torna, a sua fala é de psicóloga, né? Todos nós somos psicólogos, né? Foi comprovado pela ciência, como eu disse no início, que ter um senso de espiritualidade, ele se mostrou protetor contra impulsos suicidas, né? Trabalhar, o que é que a gente tem que fazer? Trabalhar para contrariar o plano de morte, ajudando a pessoa a fazer um plano de vida. A única coisa que as pessoas suicidas precisam é a esperança. O que temos para viver vale a pena. E a gente deve tentar mostrar isso para as pessoas, né, que têm a ideação suicida. Muito bom, né? Eu Cecília. vou começar pela esperança, lembrando o seguinte, que a esperança demanda cuidados diários, né? Igual um jardineiro fiel, que nem diz nosso amigo André, né? Cuide bem da esperança. E também lembrando Paulo de Tarso, que nos diz assim, nada no mundo vai nos afastar do amor de Deus. Por isso, tudo isso se resolve com uma frasezinha que Divaldo começa a dizer, costuma dizer, ame sempre. Se o outro não te amar, o problema do outro não é teu. Então, amor é o amor que está faltando. O amor da família, o amor de você por você mesmo, o amor de você pelo próximo que está ao seu lado. Busque ajuda, escute, peça ajuda a alguém, grite. Eu quero ajuda, eu preciso de ajuda. Eu quero ser feliz, porque ele quer matar a dor. Mate a dor, mas não mate a vida. Mate a dor, mas não se destrua. Mate a dor, peça ajuda que você vai conseguir. E através do amor, a gente consegue transformar o mundo. Essa é a minha mensagem de esperança, de amor e de fé. Que lindo. A minha mensagem é de gratidão, como eu falei, e para que todos nós lembremos de uma coisa muito importante. Todos nós somos filhos de um único Pai, que é Deus. Então, a vida é um presente. Vamos vivê-la, porque viver ainda e sempre será a melhor opção. Então, nosso boa noite a todos que aqui Adriana, rapidinho, só para lembrar uma musiquinha. Ó, sim. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Né? Esse recado também que eu esqueci, mas eu tinha que deixar. Vocês são ótimos. Bem, já deixo aqui, né, o meu convite para participar, que vocês participarem de uma outra live, um outro assunto, né? Desfechos maravilhosos. Então, esse trio aqui é quente. Muito obrigada pela oportunidade. Então, para mim foi um presente, gente. Essa conversa da gente foi um presente e eu espero que tenha tocado no coração das pessoas. Né? Verdadeiramente, isso aí. Boa noite, senhoras e senhores. Tudo de bom, que Deus nos abençoe. Amém. Amém.